Vamos falar sobre o que interessa, que eu, na verdade, eu criei esse canal aqui com o intuito de falar de geografia, obviamente, mas a pauta central aqui, pelo menos aqui na minha cabeça, sempre foi a pauta ambiental. E aí ontem, no dia 17/5, eu acordei com essa mensagem, com essa reportagem do G1. Meu pai me mandou essa reportagem no WhatsApp. Acordei cedaço, mó friaca que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos friaca pra gente aqui, né? Já estamos chegando no inverno e tal. 5h30 da manhã tava frio, aí acordei. Pô, sentei na privada pra dar aquela barrigada matinal. E aí me abro o WhatsApp e me vem essa notícia aqui, ó. Notícia de ontem. Temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos 5 anos. Diz ONU. Novo estudo da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, né? Eu chamava até então de Organização Mundial da Meteorologia. Só que pelo jeito é a Organização Meteorológica Mundial. Independente do nome, é um organismo da ONU que tem a ver com meteorologia. Condições atmosféricas de agora, de amanhã, condições atmosféricas momentâneas. A Organização Meteorológica Mundial diz que há uma probabilidade de 66%. Isso daqui a 3 meses já está maior, né? Porque isso daqui é muito relativo. De a média anual de aquecimento ultrapassar de 1,5 entre 2023 e 2027, nos próximos 5 anos. Os próximos 5 anos contando com 23. Previsão é que um dos próximos 5 anos, incluindo o 23, né? Seja o mais quente desde o início dos registros. Galera, eu não sei se vocês conseguem mensurar o tamanho disso aqui, do que está prestes a acontecer. Mas eu posso dizer pra vocês, eu acho que vocês acreditam em mim. Se não acreditam em mim, lá na frente a gente conversa. Mas eu vou falar, vou deixar registrado, tá registrado aqui. Vai dar problema. Vamos viver dias pesados. Vamos viver momentos complicados daqui pra frente, tá? Porque eu não tô vendo nem perto a gente tentar mudar isso aqui. Nem perto, a gente não passa nem perto de tentar mudar. Olha só, 17/5, do 5 atualizado a um dia, beleza. Aí aqui tem simplesmente uma foto do sol, né? Pra mostrar que vai ficar quente. Uma foto do sol, e inclusive essa árvore aqui é a araucária. É uma árvore que tem numa região do Brasil específica ali, na mata de araucária ali, que é um domínio morfoclimático do Aziz Absaber. Papai Aziz Absaber já disse que existe uma área do Brasil que tem muita mata de araucária. Mas eu acho que aqui não é o foco. Novo estudo da OMM diz que há uma probabilidade de 66% da média anual do aquecimento ultrapassar o limite de 1,5 graus Celsius entre 23 e 27. A OMM afirmou que as temperaturas globais devem bater taxas recordes nos próximos 5 anos, por causa dos gases que causam um efeito estufa e do fenômeno El Niño. Olha só, tem 2 fenômenos aqui acontecendo. Uma coisa é a emissão dos gases do efeito estufa para a atmosfera, que nós estamos jogando em escala fabril desde o século XVIII, e cada século com mais presença desses gases do efeito estufa na atmosfera, cada século aumentando mais a emissão. Desde o século XVIII, século XIX aumentou, aí século XX então foi o auge, agora a gente está nos limites no auge da emissão de gases do efeito estufa, então a gente acaba interferindo no efeito estufa. O efeito estufa, que é uma parada natural, sem a qual a vida nem existiria. O efeito estufa é o que a atmosfera causa aqui na superfície da Terra. Uma baixa variação de temperatura. Toda vez que a gente fala estufa, vocês logo pensam que é uma coisa quentinha. E não necessariamente. Estufa é um local que tem temperatura controlada. Inclusive pode ser uma estufa fria. E foi isso que a atmosfera começou lá no início do planeta Terra, começou a fazer com a superfície da Terra. Começou a controlar a temperatura. O nome disso é efeito estufa. Isso criou, inclusive, a crosta terrestre. Isso solidificou o magma e criou a crosta terrestre, essa casquinha do ovo sobre a qual nós vivemos. Então o efeito estufa, ele estabilizou a temperatura na superfície terrestre, e isso é uma das condições para a vida ter aflorado ao ponto da gente chegar a conversar sobre isso aqui, pô. O que a gente tá fazendo de 400 anos para cá, de 300 anos para cá? A gente tá aumentando a quantidade de gases do efeito estufa que tem na atmosfera. Porque não são todos os gases da atmosfera que têm capacidade de reter calor
na superfície e deixar a Terra com baixa amplitude térmica. São alguns gases. Um deles, inclusive, é a água. A água líquida, a água em vapor, desculpa, é um dos gases do efeito estufa. Um outro gás, o metano, o CH4, que sai do peido das vacas, né? Do arroto das vacas, que sai do lixo. Tem o CO2, o dióxido de carbono, que é da queima dos combustíveis fósseis. E desde o final do século XVIII ali, a gente está queimando combustível fóssil para fazer as nossas indústrias funcionarem, para fazer as nossas máquinas funcionarem. E até hoje, a principal fonte de energia mundial é o petróleo, um combustível fóssil. O petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo. O carvão é utilizado pra caraca também, o gás natural também, tudo isso queima e vai para a atmosfera em forma de carbono, porque o carbono, ele é a base da vida, né? A base da vida. E quando a gente fala de fóssil, a gente tá falando de vida fossilizada. Em algum momento já foi vida. Então tá cheio de carbono. Em algum momento a gente começou a pegar esse carbono que tava lá enclausurado no subsolo e a gente começou a queimá-lo e colocá-lo como gás na atmosfera. Então a gente está aumentando o CH4, está aumentando o CO2, está aumentando o CFC, os clorofluorcarbonos. Então a gente está aumentando a capacidade da atmosfera de reter calor na superfície. Isso muda todo o padrão climático da Terra, porque reter calor na superfície quer dizer que vai aumentar mais a evaporação de água, vai derreter o gelo, vai aumentar o nível do mar, vai adicionar água doce no mar, o que muda toda a circulação das correntes marítimas. As correntes marítimas têm um papel muito ativo nos climas globais. Muda todo o padrão climatológico que nós conhecíamos. A parada é que essas mudanças do padrão climatológico que nós conhecíamos até então, elas estão ficando cada vez mais rápidas, porque a gente simplesmente caga pra isso. Não existe capitalismo sem mudanças climáticas. Não existe capitalismo sem destruição da natureza. A gente só vai conseguir salvar o planeta Terra e, consequentemente, a nossa espécie, se a gente superar o capitalismo enquanto modelo de produção, enquanto modelo de vida, né? Porque ele já deixou de ser um modelo de produção e já virou um lifestyle. Aí, além disso tudo, ainda tem o El Niño. O El Niño, ele é um fenômeno natural. Mas, beleza, o El Niño, ele só exacerba, ele aumenta, ele catalisa esses extremos, né? Essas chuvas torrenciais, essas secas prolongadas. E aí isso, o El Niño, que acontece desde que a gente se entende enquanto espécie. O El Niño, ele ajuda a potencializar as mudanças climáticas que tem o nosso DNA. Phylon Fox sempre foi alarmista, só que o pessoal só pensa no hoje por questões econômicas. Então, cara, como continuar se desenvolvendo no modelo de produção capitalista sem a gente acabar com o mundo? Sabe por quê? Porque o modelo de produção capitalista, ele é expansionista, ele precisa estar sempre se expandindo materialmente. Então ele precisa estar sempre desmatando, ele precisa estar sempre minerando, ele precisa estar sempre produzindo lixo. E aí a gente não sabe o que fazer com lixo. São poucos os países no mundo que conseguem gerir de forma sustentável o seu lixo. O Brasil é um país que não sabe. Tá cheio de lixo nos oceanos. Daqui a pouco a galera tá botando lixo no espaço. Isso já é uma ideia. A gente tá indo pra Lua. Daqui a pouco a gente começa a encher a Lua de lixo. Encher Marte de lixo. Porque a gente precisa consumir. A gente precisa consumir. Porque tem meia dúzia de famílias botando dinheiro no bolso, que não estão satisfeitas. Elas querem mais. E nisso a gente tá acabando com os recursos do planeta. Do jeito que a gente tá fazendo, nem os nossos netos vão ter mais recursos. Nossos filhos já vão sofrer, os nossos netos já não vão ter mais água. Pô, cara, dentro o modelo de produção capitalista é insustentável. E todas as vezes que a gente tentou fazer uma reforma no capitalismo, tem gente que fala até em ecocapitalismo, todas as vezes a gente deu com os burros na água. Não existe. O capitalismo precisa estar sempre crescendo acima do que ele cresceu antes. E isso significa destruir cada vez mais a natureza, de forma exponencial. Por que o Trump saiu do Acordo de Paris? Porque ele falava que isso era teoria da conspiração para acabar com a economia estadunidense. Porque você diminuir a emissão... Olha, a gente... Tirar o Brasil de uma crise, gerar emprego, aquecer a economia, fazer a galera ter dinheiro pra comprar, isso é sinônimo de destruição da natureza. Vou falar em linhas claras. Se você aumenta o número de postos de trabalho numa fábrica de móveis de madeira, isso quer dizer que você vai tirar mais madeira da natureza. E no final das contas você vai gerar mais lixo lá na ponta, na outra ponta, no pós-consumo. Não existe a gente sair do aquecimento global, dessa tragédia iminente que a gente tá na beira do abismo, tá? Não existe a gente sair disso sem mudar o modelo de produção, o modelo de vida. Sem a gente chegar pra sociedade estadunidense, primeiro a sociedade estadunidense, depois a sociedade ocidental como um todo, e falar assim, ó,
Galera, a forma como a gente aprendeu como se vive tá tudo errado. Calma, para. Tem que parar. Como é que a gente fala pra sociedade estadunidense isso? 350 milhões de pessoas que só consomem e querem consumir e se acham invencíveis. E se acham os bambambãs. E a gente aqui ainda os tem como modelo de sociedade que deu certo. Pergunta aí na rua qual sociedade que deu certo. Cara, a gente precisa sair dessa porra. Eu tô fazendo esse canal aqui por causa disso, inclusive. Que eu não aguento mais ver o mundo acabar, a nossa sociedade, a nossa espécie, a nossa natureza, enquanto natureza, a gente padecer. E é isso aí. E ninguém tá falando nada. E vida que segue. Vida que segue não vai ter mais vida, galera. Deixa eu ver aqui o que foi falado aqui, ó. Phylon é parecido com o da vaca. O nosso pum, que ele tá falando. Vocês estavam falando de CO2 e da nossa respiração. O nosso pum também. Só que, pô, o nosso pum também emite CH4, tá? Metano. Só que a quantidade de metano que tem no pum da vaca é muito maior. Só que isso também é potencializado pelo fato de que nós temos muito mais gado do que gente no Brasil. Eu não sei se vocês têm noção desse número, mas no Brasil tem mais ou menos 206 milhões de pessoas. A gente tem mais ou menos 300 milhões de gados. 300 milhões de cabeças de gado. Imagina essa quantidade de gado que são ruminantes e produzem o metano, peidando, arrotando, né? Soltando as flatulências, os gases. Todos os corpos soltam gases, cheio de metano. 300 milhões de cabeças de gado. Isso não é natural. Se a gente estivesse fazendo pecuária extensiva, pecuária natural ali, ó, sem ser algo intensivo, cheio de tecnologia para aumentar a produtividade, que é o agronegócio, a gente não ia ter essa quantidade de gado. Até nisso impacta a parada, pô. Lembro de uma pesquisa que falava que o consumo atual tinha que ter 2,5 terras. Cara, como é que a gente olha para a sociedade estadunidense e a toma como referência de qual sociedade nós queremos ser? Se é óbvio que o planeta Terra não aguentaria várias sociedades estadunidenses, porque todo mundo olha a sociedade estadunidense como uma sociedade que deu certo. Então a gente quer buscar ser que nem ela, né? A Terra não vai aguentar. Ela já não tá aguentando uma. Imagina 2. Imagina 3. Todo filme de ficção de catástrofe começa com um político ignorando os cientistas. Parece até o Brasil, né, ô Diogo? Parece até o Brasil do Bolsonaro. O Brasil do Bolsonaro que demitiu o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, quando o cara divulgou foto do desmatamento da Amazônia recorde. Não. Não tem desmatamento da Amazônia, não. Inclusive, você tá mandado embora. Você tá demitido. Camarada, geografia, o que você acha de marcas ecologicamente corretas como a Refresa nessa pauta capitalista? Então, essa é uma causa muito... Esse é um tema muito polêmico, porque eu acho importante, porém paliativo. É importante a gente começar a se mexer, só que, na minha opinião, a gente tá muito atrasado nessa saída da inércia. A gente agora tá fazendo canudinho de papel, agora a gente tá fazendo saco plástico de biodegradável, agora a gente tá começando a pensar na coisa a ver. Agora não dá mais tempo. Sabe por que a gente começou a pensar? Porque a água começou a bater na nossa bunda, começou a chegar lixo na praia. Se tá chegando lixo na praia, é porque o oceano tá infestado de lixo. E a gente passou o século XX inteiro consumindo como se não houvesse amanhã e jogando lixo pra debaixo do tapete. Só que uma hora isso explode. É isso. A gente não sabe resolver esse problema. A gente criou um produto chamado plástico, no qual nós baseamos a nossa sociedade, porque ele é leve, maleável, barato, só que o plástico é indestrutível. A gente baseou a nossa vida numa coisa que é indestrutível, que não existe nenhuma bactéria e nenhum fungo no planeta Terra que consiga comer aquilo ali. O famoso decompor, para sumir. Não some, vira microplástico. A gente não vê, mas não some. A primeira escova de dente que você usou na sua vida ainda existe. O primeiro brinquedo de plástico que você brincou na sua vida ainda existe. Tá por aí. Tá impactando a natureza de alguma forma. A gente baseou a nossa vida nisso. Isso é insustentável. Tem isso, às vezes penso que nesse aspecto climático já estamos caindo no abismo. Sim, e é por isso que eu fiz esse canal aqui, pra falar disso. Eu trago vários outros assuntos, só que esse assunto aqui é o que mais me tira o sono. Esse assunto aqui é o que me faz ter ansiedade. Esse assunto aqui é o que me faz fazer terapia. E aí, quando a gente tava no governo Bolsonaro, aí eu falei, deu merda. Porque o cara simplesmente, ele tá deixando passar a boiada. Como o ex-ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, falou. O cara me bota como ministro do meio ambiente um madeireiro, um latifundiário. Doideira. A gente simplesmente legalizou o desmatamento no Brasil
durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi trágico. É importante reconhecer que o Lula é um reformista, é um conciliador de classes, tá longe das nossas pautas, né, camaradas? Só que o Lula representa uma volta da discussão política, porque com o Bolsonaro era questão de... Galera, é errado matar as pessoas, tá? É errado desmatar. É isso que a gente tinha que discutir, né? Desgoverno Bolsonaro, exatamente. Esse assunto me faz não querer ter filhos. Eu tenho essa discussão também. Eu também tava nessa até esse ano. Olha o que a terapia não faz com a pessoa, né? Eu coloquei o meu projeto de canal em prática pra desabafar aqui, pra quem quiser ouvir. E tem uma porrada de maluco me ouvindo aí, né? Vocês são tudo maluco que estão aqui discutindo isso. Vocês poderiam estar assistindo, porra, sériezinha agora. Pode não? Etanol é pica, difícil é vencer as potências do petróleo. Ô, Rodrigo, o etanol seria uma puta de uma saída pra gente. Só que existe o lobby do petróleo, meia dúzia de empresas que controlam a produção e a extração do petróleo mundial, que não vão deixar de roer o osso. Não vai ser via eleitoral, via diplomática que a gente vai romper com isso. A gente vai ter que se sujar, amigo. Só que aí é que tá, esse ano, voltando ao assunto do filho, porque o Rodrigo entrou também, cara, esse ano eu mudei de ideia. Quero ter filho. Ah, eles que vão viver o mundo fudido mesmo, o problema é deles. Não, tô brincando. Eu quero que alguém continue a minha trilha. Eu quero deixar um maluco aí, ó. Ó, eu vou te ensinar tudo que eu sei, a gente vai discutir muita coisa junto, a gente vai crescer muito mais junto e quando eu for embora, tu vai continuar. Tu vai viver num mundo muito fudido, aonde a galera não tem mais água, aonde a galera tá brigando por alimento, aonde os ricos já meteram pé lá pra estação mundial, pra estação internacional lá, que nem naquele filme. Só que continua brigando. Eles têm que cair um dia, pô. A classe trabalhadora não precisa sofrer. Não precisa. Essa é a parada. Não podia estar vendo série não, pô. É verdade, o editor Diogo Shiro. Inclusive, tu tinha que estar trabalhando, né, mano? Tu tá aqui falando comigo de Gary Gary. Olha essa merda aqui, ó. Cheio de... Eu tô perdendo minha fé em você. Desde sempre te ouvindo. Tô no trampo com o fonezinho te ouvindo. Boa, Dinho. É o filme Elysium. Verdade, amiga. Racheldos. Plástico liberam toxinas. Muita coisa. Os plásticos liberam toxinas. Saiu um estudo há pouco tempo, se vocês buscarem no Google, vocês acham que a gente, ao longo de um ano, nós, em média, nós ingerimos uma quantidade de plástico que é do tamanho de um cartão de crédito, pô. A gente come um cartão. Será que se eu comer um cartão de crédito aqui inteiro, vai ornar nessa live? E aí eu não preciso mais ingerir minha quantidade de plástico suficiente por um ano. Ô, Rodrigo, o capitalismo, ele parece insuperável. O nome disso é realismo capitalista, né? De um autor chamado Fukuyama. Ele tem um livro chamado O Realismo Capitalista, que faz com que a gente entenda como que o capitalismo, ele se coloca como insuperável. É mais fácil a gente vislumbrar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Olha isso. Quem tem hipotireoidismo não deve usar potes de plásticos. A minha mãe no chat, já ajudando a galera. Galera aí que tá assistindo que tem hipotireoidismo. É por causa do aparelho. Hipotireoidismo não deve usar potes de plástico. É verdade. Eliette falando aí, ó. Realismo capitalista é do Mark Fisher. Pô, do Mark Fisher, perdão. Pensei que era do Fukuyama. Veio o Fukuyama na minha cabeça. Obrigado, editor Diogo Shiro. Aí, realismo capitalista do Mark Fisher. Mark Fisher fala sobre isso, que a gente não consegue vislumbrar uma vida fora do capitalismo. Aí, eu vou além. Hoje em dia, pra galera que mora em grandes cidades como eu, não é o caso do Dinho, mas é o meu caso. O caso do Diogo também que mora em São Paulo. A galera que nasce já dentro dessa vida urbanocêntrica, é muito difícil ela vislumbrar uma outra vida, a não ser a vida baseada no consumo. Só que, cara, tá tudo errado. A gente tá indo pro buraco. Como colocaram aqui no chat, a gente tá na beira do abismo. Tá, beleza. Agora vamos continuar lendo aqui, ó. Começa com isso aqui, né? Isso aqui já é o bonequinho já sentindo calor. O novo relatório divulgado pela agência da ONU afirma que há uma probabilidade de 66% de a média anual de aquecimento ultrapassar 1,5 graus Celsius entre 23 e 27. 1,5 graus Celsius é considerado o limite seguro das mudanças climáticas. Esse é o limiar de aumento da taxa média de temperatura global estipulado para até o fim do século, a fim de evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem em razão da crescente emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. A taxa é medida em referência
aos níveis pré-industriais. Então é o seguinte, esse aumento de 1,5 graus Celsius é um aumento no todo desde que começou a Revolução Industrial lá na Inglaterra no século XVIII. Quando ele fala níveis pré-industriais, a taxa é medida em referência aos níveis pré-industriais. Dos níveis pré-industriais até agora, a gente já teve um aumento. Aí, se chegar a 1,5 em relação aos níveis pré-industriais, é o nosso limite. Ao longo do século XX, que é o século passado, a gente já está na terceira década do século XXI, ao longo do século XX, a gente teve um aumento de 0,6. 0,6 graus Celsius foi só ao longo do século XX, sendo que a gente tem indústria funcionando e jogando CO2 para a atmosfera desde o século XVIII. Então, o século XX foi complicado para a humanidade com relação a isso, né? A partir de quando as emissões de poluentes passaram a afetar significativamente o clima global. Em 2022, a temperatura média global já foi de 1,15 graus Celsius, acima da era pré-industrial. Então tá batendo a porta, tá chegando. Mais calor. A previsão é que um dos próximos 5 anos seja o mais quente desde o início dos registros. Isso pode ser potencializado por isso aqui, El Niño. O fenômeno terá grande influência nesse processo e levará as temperaturas globais para patamares desconhecidos. Olha isso, sem precedente. Impacto na Amazônia. Os próximos anos terão anomalias nos regimes de chuva em vários pontos do mundo, inclusive na região amazônica, no norte do Brasil, onde a previsão é de que chova menos. Galera, vou mostrar para vocês aqui o que acontece se começar a chover menos na Amazônia. Olha só. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo isso aqui? Não! Deixa eu botar numa melhor. Ainda bem que eu nasci no interior. Phelan Fox nasceu no interior. Sorte, né? 250 aninhos foi suficiente pra gente matar o planeta. Que espécie peculiar é a nossa. E eu te falo mais, Rodrigo. 250 aninhos foi suficiente pra gente matar o planeta de forma consciente. Porque a gente se auto-intitula Homo sapiens sapiens. Homem que sabe que sabe. Já está assim tem alguns anos. Matar o planeta pra gente, no caso. Matar o planeta e matar algumas espécies. Na verdade, nos matar e levar com a gente algumas espécies, né? Porque nós estamos propondo para o planeta a 6ª extinção em massa da Terra. A Terra já teve 5 extinções em massa, por diversos motivos. Nós estamos vivendo a 6ª. O ser humano já extinguiu várias espécies de fauna e flora. A 6ª é causada por nós. E a gente vai se extinguir nela também, pelo jeito. E aí se liga, olha o que significa menos chuva na Amazônia. Vocês já ouviram falar nos rios aéreos, né? Os rios aéreos, eles acontecem dessa seguinte lógica aqui, É esse processo aqui, Começa aqui, calor equatorial evapora o oceano. O que é o calor equatorial evaporando o oceano? Aqui passa a linha do Equador. Aqui tá a foz do Rio Amazonas, esse delta do Rio Amazonas aqui, gigante, absurdo, maneiro. Aqui tá Macapá, capital do Amapá, e é aqui que passa a linha do Equador. A linha do Equador é a latitude 0 grau. É a latitude que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Geograficamente falando. A linha do Equador é a região mais quente do globo, porque é ela que vai receber a maior quantidade de radiação solar perpendicular ao solo. E é essa radiação solar perpendicular ao solo que tem maior capacidade de aquecer o planeta. Lá nos polos, a luz chega torta, então você não consegue aquecer o planeta quanto aqui na linha do Equador. E aí olha como é que a gente vai se extinguir. Aqui, a água, ela evapora muito e forma uma massa de ar chamada massa equatorial atlântica. É uma das 5 massas que atuam sobre o território brasileiro. Essa massa é quente e úmida. Só que por conta do movimento de rotação da Terra, lembrando que as massas de ar, né, na verdade, a atmosfera como um todo, ela não tá colada no chão. Então ela não gira junto com a Terra, igual nós giramos. A gente não sente a Terra girar porque a gente tá girando junto com ela. Só que o ar fica meio que para trás. Então como a Terra gira de oeste para leste, o vento ele faz geralmente essa direção que tá fazendo aqui. Aí essa meia, a massa equatorial atlântica, que se forma aqui em cima do Oceano Atlântico quentinha, ela vai adentrar e faz chover aqui na Amazônia. Nuvens avançam trocando umidades com a floresta. Por que ele tá falando que troca a umidade com a floresta? Porque aqui chove e vem daqui. Chove, só que ao mesmo tempo a própria floresta amazônica, e a floresta amazônica é tudo isso que tá verde aqui, Ela é a maior floresta equatorial do mundo. Não é a maior floresta do mundo. É a maior floresta equatorial. É a floresta com a maior biodiversidade do mundo. E ela faz uma parada chamada evapotranspiração. Ela pega a água lá dos aquíferos, que tem muito aquífero aqui embaixo, no subsolo, passa a água por todo o vegetal e chega nas suas folhas. E nas suas folhas ela joga a água para a atmosfera. Só que ela joga em formato de vapor. Então é como se fosse uma evaporação,
só que a partir da transpiração da floresta. Olha que maneiro. A floresta transpira, a floresta sua. E aí, até pouco tempo atrás, a galera falava que a Amazônia ela era o pulmão do mundo. Ela não é mais o considerado pulmão do mundo, porque a gente sabe que os oceanos, que são muito maiores do que a Amazônia, obviamente, os oceanos eles emitem para a atmosfera uma quantidade muito maior de oxigênio do que a Amazônia emite, porque as algas, os fitoplânctons, os zooplânctons dos oceanos, eles fazem fotossíntese. E aí joga uma quantidade de oxigênio para a atmosfera absurda. Então a Amazônia perdeu o posto de pulmão do mundo. Só que, para mim, galera, é minha opinião, tá? Aí já não li em lugar nenhum. É minha opinião. Pra mim, a Amazônia faz o papel da pele do mundo. A pele. Pra que serve a pele, a nossa pele? Pra várias coisas. É o nosso maior órgão, inclusive. Só que serve também pra gente transpirar. Embaixo da nossa pele tem as glândulas sudoríporas, que quando a temperatura corporal aumenta, elas começam a jogar suor pra fora, pra equilibrar a nossa temperatura. E é exatamente isso que a Amazônia faz. A Amazônia, ela tem interferência no clima global. Vocês acham que os caras lá fora ficam malucos como o Bolsonaro tava gerindo a Amazônia por causa de quê? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles sabem que a água vai bater na bunda deles também lá, pô. Se a gente destruir a Amazônia aqui, eles vão sofrer lá também. E se a gente destruir, não, a gente está destruindo. O agronegócio, que já destruiu o Cerrado, essa parte assim, ó, menos verde, que é aqui o Cerrado, ele está andando na direção da Amazônia. Como eu falei pra vocês, o capitalismo é expansionista. E o que é o agronegócio? É uma forma capitalista de fazer agropecuária, agricultura e pecuária. E aí, como é que é uma forma capitalista de fazer agricultura, por exemplo? É você usar o solo o máximo que você consegue, uma hora esse solo fica inutilizável, e aí você vai pro outro, do lado. E aí assim você vai expandindo. E é isso que a gente fala quando a gente fala de... É isso que a gente chama, né, quando a gente fala de expansão da fronteira agrícola. E aí, nessa vertente da Amazônia, a gente está tendo cada vez mais desmatamento. A Amazônia está sumindo nessa região aqui. A Amazônia, ela troca a umidade com o ambiente e aí continua formando uma massa de ar muito úmida aqui. Aqui se forma a massa equatorial atlântica e aqui em cima se forma a massa equatorial continental, a famosa MEC, que a gente chama carinhosamente de rios aéreos ou os rios voadores. O que acontece com esses rios aéreos, rios voadores? E a gente fala rio aéreo e rio voador porque é uma quantidade de água na atmosfera em formato de vapor. A gente não vê, mas está lá, é muito grande. E aí esse vapor, essa água, ela vazaria aqui para o Oceano Pacífico se não fosse a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, que é uma cordilheira que se estende aqui, ó, do sul aqui, até aqui em cima, essa cordilheira ela serve como uma barreira, que a gente chama de barreira orográfica. Oro significa relevo, montanha, o prefixo oro. Então, barreira orográfica é uma barreira de relevo, barreira de montanha. No caso aqui é uma montanha, mas não necessariamente precisa ser uma montanha. Aqui no caso do sertão nordestino, a umidade não adentra por conta de uma barreira orográfica que é o Planalto da Borborema. Mas aqui no caso é uma barreira orográfica com uma altitude elevadíssima, que é a Cordilheira dos Andes. Essa umidade bate na Cordilheira dos Andes, influencia na cabeceira de vários rios, inclusive o rio Amazonas nasce lá em cima da Cordilheira dos Andes. Olha aqui o rio Amazonas, ó. Ele vai passar aqui por toda a Amazônia e vai ter a sua foz, vai desaguar aqui. Olha aqui a foz dele, ó, cheia de sedimentos, toda marronzinha. Olha isso. E aí, parte dessa água que não chove aqui vai descer aqui para o centro-sul do Brasil. O resto da umidade vem irrigar o centro-sul do Brasil, o sul e o sudeste. Galera, se a gente continuar desmatando a Amazônia do jeito que está desmatando, vai descer cada vez menos água. Se descer cada vez menos água, a tendência é que o centro-sul do Brasil, essa região aqui, ó, ela passe pelo processo de desertificação. Ela vai deixar de ser cerrado e vai virar deserto. Isso tem uma explicação climatológica. Uma explicação técnica. A latitude que passa aqui é a latitude 23 graus e 27 minutos sul, o famoso Trópico de Capricórnio. A região da linha do Equador, que passa aqui em cima, que é a latitude 0 grau, é uma região de baixa pressão atmosférica e é uma região chuvosa. Só pode ter chuva em região de baixa pressão atmosférica, porque para ter chuva tem que ter água subindo, e uma região que tem alta pressão, que a pressão do ar faz muita força para baixo, não vai ter nada subindo. Então a região de baixa pressão é uma região que tem muita chuva, que é a região aqui do Equador. Aqui já é a região onde o ar que sobe aqui na linha do Equador, ele cai.
Aqui em cima do trópico, a gente tem uma alta pressão atmosférica, aonde não chove. Tanto que aqui do outro lado dos Andes, a gente tem um deserto. Vocês sabem que deserto que tem aqui? É o deserto do Atacama. Aqui que a gente tem o famoso Salar de Uyuni, que é o deserto de sal da Bolívia. Se a água da Amazônia, que bate nos Andes e desce fazendo irrigar aqui, começar a descer menos, a tendência é que do outro lado aqui da Cordilheira dos Andes, aqui no centro-sul do Brasil, também desertifique. Olha só, se aqui virar um deserto, muitos rios que fazem parte da bacia amazônica vão secar, porque muitos rios que fazem parte da bacia do Rio Amazonas, e aí eu não tô falando do Rio Amazonas, o Rio Amazonas é esse rio aqui, ó. Tem vários rios que nascem aqui embaixo e vão caminhar aqui, ó, vão ter sua água correndo pro Rio Amazonas. Aqui embaixo que eu digo, aqui no sul, né? Mas na verdade eles estão numa área mais alta do que o Rio Amazonas, justamente por isso que eles correm para lá. E aqui no norte também vai ter um planalto. Aqui tem um planalto meridional, aqui o planalto central do Brasil, né? O escudo do Brasil, o escudo cristalino, que tem um planalto central. E aqui em cima tem o planalto das Guianas. E aqui entre esses dois planaltos, entre essas duas áreas mais altas, tem a planície do Rio Amazonas. Então é uma área mais baixa aqui no meio, por isso que as águas convergem para lá. Se a gente desertificar essa região aqui, a gente vai ter impacto na nossa economia, porque a nossa economia depende praticamente dessa região aqui, que é onde estão as lavouras de soja. E também a gente vai começar a diminuir a vazão de água dos rios que compõem a bacia do Rio Amazonas, porque muitos rios nascem aqui, nessa região. O Cerrado, apesar de parecer seco, ele é muito úmido. Ele não é tão úmido quanto a Amazônia, mas ele tem uma superfície hídrica considerável, com muitos rios. Tem muito rio cortando o cerrado. Só que se virar deserto, fudeu. Aqui também a gente tem, por exemplo, a bacia do rio. Vocês estão vendo esse riozinho aqui, esse rio aqui. Isso daqui é o rio Tietê, esse daqui é o Rio Grande e aí eles formam o Rio Paraná. O Rio Paraná, ele chega aqui numa parte que ele faz a fronteira entre o estado do Paraná e o Paraguai. E é aqui onde tem a usina hidrelétrica de Itaipu. Aqui, se parar de chover na cabeceira do Rio Paraná, a gente vai ter problema de geração de energia. A gente tá muito ferrado. Beleza, vamos voltar a ler lá. Provavelmente não será este ano, talvez seja no próximo ano ou no ano seguinte, disse o principal autor do relatório, cientista climático do Met Office do Reino Unido. Viu que eu falando do Reino Unido? Sobre quando deve haver aumento médio de 1,5. O relatório da OMM é baseado em cálculos de 11 diferentes centros de ciência do clima em todo o mundo. Alerta! Segundo o secretário-geral da OMM, o relatório não significa que a humanidade estará permanentemente excedendo a marca de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi o último grande acordo assinado entre os países para tentar fazer com que a temperatura não exceda o 1,5 graus Celsius. 1,5 graus Celsius já é colocado como certo. Só que isso aqui era até o final do século. A gente está na terceira década, na década de 20. Isso é o Acordo de Paris, 2015. Nem 10 anos depois os caras já falaram, final do século? Na verdade, isso vai ser nos próximos 5 anos. Mas serve como um alerta de que este limite será rompido no futuro. Outra coisa sobre o Acordo de Paris. Em 2015 é assinado o Acordo de Paris. Os Estados Unidos são um dos signatários do Acordo de Paris, um dos países que são membro do Acordo de Paris. Em 2016 o Donald Trump é eleito, em 2017 os Estados Unidos saem do Acordo de Paris. E aí eu pergunto pra vocês, quem tá aqui na live, é interessante ter um acordo climático aonde os países vão se comprometer em reduzir a emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera sem os Estados Unidos? É interessante? Faz sentido? Sabe por que não faz sentido nenhum? Porque, pasmem, os Estados Unidos são o país que mais emite CO2 para a atmosfera. Vou até pentear minha barba. Vamos voltar a bad vibe aqui. A Organização Meteorológica Mundial está soando o alarme. E eu tô aqui divulgando o alarme de que iremos ultrapassar temporariamente o nível de 1,5 graus Celsius com frequência cada vez maior. O fator El Niño. O relatório também aponta que o El Niño, que deve evoluir nos próximos meses, esse ano já vai ter El Niño, isso daí eu já falei aqui no canal. Se não sabe, vai lá ver no canal, já expliquei o que é El Niño aqui no canal. Racheldo falou, por questões diplomáticas, além de como você citou, é o maior emissor de gases do efeito estufa. Exatamente. O El Niño é causado por uma desaceleração dos ventos alísios. Vocês estão vendo a América do Sul aqui? América do Sul. Aqui tem um país chamado Peru. Muito bonito país. Lima, Machu Picchu. No Peru, o Peru tá perto da linha do Equador. Aqui, no litoral do Peru, a gente tem água quente.
Óbvio. Por quê? Linha do Equador aquece a água, ou pelo menos a parte de cima da água. Só que os ventos alísios, o que os ventos alísios, o que são os ventos alísios? Rapidinho. São ventos de baixa altitude, ou seja, eles correm perto da superfície da Terra, e eles saem dos trópicos, tanto do trópico de Câncer quanto do trópico de Capricórnio, e eles convergem na linha do Equador. Eles convergem na linha do Equador. Então a linha do Equador é uma região de convergência de ar, sobe o ar, eu não falei que é uma área de baixa pressão? E aí nas áreas dos trópicos, como eu falei, da desertificação do Brasil, é a área que o ar cai. E é por isso que tem alta pressão, e é por isso que não tem chuva, é por isso que é deserto. Se você olhar a disposição dos desertos no mundo, vocês vão ver que a maioria estão nos trópicos, tanto de Capricórnio quanto de Câncer, tá bom? E as florestas tropicais, as florestas equatoriais estão na linha do Equador, salvo algumas exceções de ambos. Só que os ventos alísios, eles convergem aqui na linha do Equador, mas como eu falei, a Terra gira de oeste para leste, fazendo o vento alísio correr na direção oeste. E aí o vento alísio, num ano normal, o vento alísio vai empurrar a água quente superficial do litoral equatoriano e peruano aqui, ó. E essa água quente, ela vai vir parar aqui no meio do Oceano Pacífico. E o que vai acontecer aqui no litoral peruano e equatoriano? Vai haver o fenômeno chamado ressurgência. A água fria que tá embaixo vai ressurgir no litoral do Peru e do Equador. A água fria, inclusive, traz muitos nutrientes e peixe. Isso é um ano normal. Show de bola. O que acontece no ano de El Niño? Há um enfraquecimento dos ventos alísios. Ele não falou isso aqui? O El Niño é causado por uma desaceleração dos ventos alísios que sopram na direção oeste perto do Equador. Olha aqui, se você tem um enfraquecimento dos ventos alísios, aqui a setinha mais grossa, setinha menos grossa. Ventos alísios, eles enfraquecem e não conseguem empurrar a água quente aqui pro meio do Pacífico. A água quente fica no litoral peruano e equatoriano. Isso muda toda a dinâmica climatológica do mundo inteiro. Vocês têm que entender a todo momento que a gente vive num geossistema. Nada acontece solto. Nada é estanque. E a Laninha é justamente o contrário. Se o El Niño é o enfraquecimento dos alísios, e aí esses alísios não conseguem empurrar a água quente, e aí a ressurgência da água fria não acontece, na Laninha o vento alísio fica mais forte ainda do que ele naturalmente é. E aí ele empurra mais do que precisava a água quente. E aí a água fria ressurge mais que precisava. Isso também muda toda a dinâmica climatológica do mundo. Só que o que isso interfere no Brasil? O ano de El Niño, ele é um ano que chove menos no Brasil do norte e do nordeste. Então no nordeste, por exemplo, a gente já tem estiagem normalmente, lá no sertão nordestino. A gente discutiu isso no último vídeo que eu lancei aqui no canal, mostrando o mundo sem fim lá na Caatinga, né, no sertão nordestino. No ano de El Niño, essa seca fica pior ainda. Então o El Niño, ele orna muito bem com as mudanças climáticas, né? Doideira. Na falta de algo que transporte o calor na direção do Índico, as águas do Pacífico ficam muito expostas ao Sol, sem se movimentarem muito, e acabam mais quentes. Isso ocorre depois de 3 anos que o planeta esteve sob influência do Laninha. A gente acabou de sair de uma Laninha gigante, agora a gente vai entrar no El Niño. Causa o efeito inverso, contribuindo para o resfriamento das temperaturas. O ano mais quente já registrado no mundo até agora foi 2016, quando coincidiu justamente com o forte El Niño. Esse ano é ano de El Niño. Ainda segundo a ONU, o El Niño geralmente leva a uma alta das temperaturas globais no ano seguinte à sua formação, ou seja, nesse caso, o ano que vem. Com tudo isso em jogo, temos uma chance de 98% de quebrar o recorde anual de temperatura global de 16 até 27, afirma o relatório. Aliado a isso, os padrões de precipitação previstos para maio e setembro de 23 a 27, se comparados ao período de 91 a 2020, sugerem um aumento de chuvas no Sahel. Sahel é uma área na África que fica entre o deserto do Saara e a savana africana. É uma área muito populosa e muito povoada, né? No norte da Europa. No Alasca e no norte da Sibéria, e uma redução da estação de chuva para a Amazônia e parte da Austrália. Redução da estação de chuva para a Amazônia causa tudo isso que eu já falei, né? Aí beleza, já falei do El Niño. Eu quero mostrar uma última coisa pra vocês, tem muita mais coisa aqui pra ser lida, hein? O El Niño se combinará com as mudanças climáticas induzidas pelo homem para empurrar as temperaturas globais para um território desconhecido. Ano que vem, hein, galera? Ao contrário das projeções do painel intergovernamental da ONU, olha só, esse painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, a gente chama de IPCC. Já falei dele aqui no canal, vou falar mais vezes. Que são baseados em futuras emissões de gases do efeito estufa. O prognóstico da OMM fornece mais uma previsão do tempo de longo prazo baseada em diversos dados. No último mês de março, o painel, reconhecido mundialmente como a fonte mais confiável de informações, esse IPCC que eu falei, sobre as mudanças climáticas do clima, afirmou em seu relatório síntese que ações urgentes contra mudanças climáticas ainda podem garantir um futuro habitável na Terra. Aí eu pergunto a vocês, meros mortais,
pessoas que estão aqui na minha live. Alguma ação urgente está sendo tomada? Urgente, ação drástica. Essa que a gente vem discutindo aqui na live há mó tempão. Tá sendo tomada? Eu não tô vendo. Sinceramente, eu não tô vendo. A última coisa que eu queria trazer pra vocês é isso aqui. Deixa eu abrir aqui a minha aula sobre impactos ambientais pra mostrar um gráficozinho pra vocês. Pra terminar a live, tá? Fica aí. Vai valer a pena porque isso aqui é o plot twist do assunto. Pra vocês verem que nada nunca é tão ruim que não possa piorar. Se liga. Quero trazer isso aqui pra vocês. Isso aqui. Estão vendo? Os 5 cenários do IPCC. Isso daqui é um cardzinho que o IPCC fez e divulgou. E aí traduziram pro português e fizeram. Os 5 cenários do IPCC. Da mais otimista ao caos completo. O painel da ONU propôs 5 possibilidades de aumento na temperatura média da Terra até 2100. Até 2100. Aí eu falo que é o final do século, né? Aí tem o cenário 1, exemplar. O cenário 2, bom. Cenário 3, ruim. Cenário 4, cenário 3, razoável. Cenário 4, ruim. Cenário 5, péssimo. Vamos do melhor pro pior, pra terminar lá em cima a live, né? Terminar good vibe. Cenário exemplar. Com as emissões de carbono zeradas até 2050, vocês conseguem ter essa perspectiva? Zerada. Eu não consigo. A Terra fecharia o século com apenas 1,4 graus Celsius de aumento, após um pico de 1,6 em 2060. Ou seja, esse pico de 1,6 tem a ver com o que a gente acabou de ler. Só que aqui eles estavam prevendo até 2060. O que saiu ontem na Globo é que eles já estão prevendo o que eles previam para 2060 para os próximos 5 anos. Cenário 2, bom. Se puxarmos o freio até 75, dá para fechar o século com 1,8 graus Celsius de aumento, abaixo dos 2 graus que são a meta do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, na verdade, eu falei que a meta era 1,5. Na verdade, 1,5 para o Acordo de Paris é o ideal, mas o máximo que a humanidade poderia chegar para não ter catástrofes hollywoodianas, como os filmes hollywoodianos mostram, seria o 2 graus Celsius. Esse é o bom. Só que a gente tem que puxar o freio até 75. Olha só, puxar o freio das emissões de gases do efeito estufa, eu não sei se vocês conseguem ver isso. Só que significa desaquecimento econômico. Desaquecimento da economia significa desemprego. O modelo de vida que nós desenvolvemos é baseado na destruição da natureza. Mais uma vez. Estamos no sinal amarelo e acelerando. Também acho, Christian. É crédito, crédito, é débito. Olha a 3 aqui, ó. Razoável. Se as emissões estabilizarem até 2050, a gente até agora tá só aumentando, tá? Mas se a gente começar a ter agora lucidez e começar a dar uma freada e a gente estabilizar as emissões até 2050 e só depois começarem a cair, um cumprimento preguiçoso do Acordo de Paris, teremos 2,7 graus Celsius até 2100. Isso daqui é catastrófico já, muito catastrófico. Agora vamos chegar aqui na 4, que é a ruim, que eu acho que é a nossa situação, tá? Se o Acordo de Paris fosse para as cucuias, porque ele foi para as cucuias, até agora ele tá nas cucuias, ele não voltou das cucuias, e as emissões continuassem subindo até 2100, teríamos 3,6 graus Celsius de aumento. Adeus gelo no Ártico, adeus gelo na Antártida, adeus gelo no cume das cordilheiras, dos desdobramentos modernos, adeus oceano. Nesse nível, o oceano vai aumentar de nível, vai entrar nos continentes e vai contaminar os aquíferos. Caos total. Mas tem o 5. Se as emissões mais do que dobrassem até o final do século, teríamos 4,4 graus Celsius de aumento e um cenário catastrófico como no filme WALL-E, que é aquele filme em que o mundo acaba e o capitalismo continua no espaço, né? Meu pessimismo me leva a crer no 5, hein? A humanidade não me surpreenderia se o 5 acontecesse. Eu acho que o 4 vai acontecer. O 4 já vai ser cenário catastrófico, tá? Se a gente continuar do jeito que a gente tá agora, hoje, são 16:07 do dia 18/5 de 2023. Se a gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo agora, a gente vai viver o 4. Só que eu sempre vou duvidar da capacidade da humanidade se superar. Pode ser que aconteça o 5, porque a gente pode continuar simplesmente, não olhe pra cima. Não olhe pra cima. Não tá acontecendo nada, galera. Não tá acontecendo nada. Continua comprando, continua vivendo. É isso. Galera, cansei de falar. Era mais fácil falar do Léo Lins. Obrigado, chat. Vocês foram fodas hoje. Obrigado de verdade.